Bom, eu pergunto para você, durante a subida desse corpo, quantas forças estão agindo no corpo durante a subida dele? Quantas forças estão agindo no corpo? 5. 5? Ah não, 6, foi mal. Quantas forças estão agindo no corpo, professor, durante a subida do corpo? Se a pessoa for muito criativa, ela diz um número bem grande, né? Professor, eu vou dizer, ó, tem a força peso, tem a força da gravidade, tem a força da mão, né? Senão ele não sobe, né? A força da mão. Ah, é a força resultante, olha, já ia esquecer, da força resultante, né? E força de vontade, senão não sobe, professor. Se não tiver força de vontade, ele não sobe, não. Sim, e a velocidade também, a velocidade, esqueci, 6. Acho que é só 6. E aí, irmão? Vamos conversar sobre isso, certo? Força-peso é a mesma coisa que força da gravidade. Então, isso é uma coisa só. Força-peso é a mesma coisa que força da gravidade. Segundo, a força da mão não vai junto com o corpo. Porque normalmente a sua mão fica e o corpo sobe sozinho, né? Né? A não ser que a sua mão vá junto com o corpo, né? Renato Brito, a força da mão não age o tempo todo, não? Não, a força da mão só age enquanto o corpo está encostado na mão, ó. Depois que desencosta, a mão fica e aí a força não age mais, porque ela não é uma força de contato, não é? Então a força da mão não. Durante a subida a força não age, não. Ela age durante, né, quando ela está no início da subida, mas eu não perguntei no início. Eu perguntei durante a subida. Força-peso é a mesma coisa que força da gravidade. Força da mão durante a subida ela não age. Não age. Que mais que eu falei? Velocidade. Velocidade não é força. Força é medida em Newton. Velocidade é metro por segundo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Afinal de contas, pessoal, a única força que age nesse corpo aí é quem, no final das contas? É a força-peso. Durante a subida desse corpo, a única força que age nele é a força-peso. A força-peso é uma força de natureza o quê? Decorre do fato de que a Terra e o corpo se atraem, né? Se atraem. E aí, por que a Terra atrai o corpo? A Terra atrai o corpo por quê? Porque ele é verde, porque ele é docinho, porque ele está subindo ou porque ele tem massa? Ele tem massa quando ele está subindo e quando ele chega lá em cima, que ele para, ele ainda tem massa? Claro, professor. Subindo, parado, descendo, ele tem massa. O tempo inteiro, a força que a Terra faz no corpo é uma força de atração. Por isso que ela aponta para baixo, claro, que a Terra está embaixo do corpo. Então, em qualquer instante, Renato Brito, a força com que a Terra vai atrair o corpo é para baixo o tempo inteiro. Na subida e na descida, vou desenhar agora o corpo descendo. Pronto, Renatinho, isso. Renatinho desenhou o corpo subindo e o corpo descendo. Tá. Então, durante o movimento do corpo, a única força que age nele é a força-peso, decorre da atração entre as massas, né? E a força-peso é atrativa, então a Terra atrai o corpo. Na subida ou na descida, a força é sempre para baixo. Legal. Renato Brito, qual é a aceleração causada por essa força? Eu sei calcular. A aceleração causada pela força, facílimo, é a força resultante dividida pela massa. Como é que eu faço para calcular a aceleração dele? Muito fácil. É a força resultante dividida pela massa, né? Tá. E a força resultante, professor, só tem uma, né? É o peso. Tá. E como é um campo gravitacional uniforme, né? É só pegar a massa vezes a gravidade. Tá. Quando eu dividir pela massa, não acredito não. A aceleração, ó, em qualquer instante vai ser G, porque a força resultante é o peso. E essa aceleração é para cima ou para baixo? Aí alguém vai dizer, na subida é para cima e na descida é para baixo. Aí a aceleração não está sempre na mesma direção e sentido da força resultante, mas a força resultante o tempo inteiro não é para baixo. Se a força resultante o tempo inteiro é para baixo, ela produz aceleração para onde? Para baixo. Na subida, a aceleração é para baixo. Por quê? Porque a força resultante é para baixo. E pessoal, na hora que ele para, vem aqui assim, ó. Ele tem aceleração na hora que ele para. Tem aceleração? Professor, nada a ver, né? Como é que ele vai ter aceleração se ele está parado? Tem alguma coisa a ver, pessoal? Ter ou não ter aceleração por estar parado?
Não tem nada a ver, Noé. Você tem aceleração se você tiver uma força sobre você. Não tem nada a ver se você está ou não está parado, entende? Aí é. Se ele está parado, pode ter aceleração. Claro. Se tiver força, tem aceleração em cima dele, né? Ah, tá. Legal. A aceleração na subida e na descida, ela tem um valor constante, ó. Ela vale 10, né? No caso da Terra, né? Ah, tá. Então tá aí, ó. Agora, vamos falar sobre a velocidade. E pessoal, durante a subida, ele está indo para cima, né? Professor, ele está indo para cima. Por isso que durante a subida, a velocidade dele, o que, professor? Aponta para cima. Durante a subida, ele está indo para cima. Por isso que a velocidade dele aponta para cima. Ao chegar ali, professor, a velocidade é 0. Ele parou. Isso. Tá parado. Isso. E agora, professor, ele está indo para baixo. Tá. E agora ele está indo para baixo. A velocidade nativa é para onde ele está indo. Isso. Acontece que nem sempre ele está indo para onde ele gostaria de ir, né? Nem sempre ele está indo para onde ele está sendo puxado. Veja na subida, ele está indo para cima. Mas para onde é que ele está sendo puxado? É para baixo. Isso. Para onde é que é a aceleração? É para baixo. Irmão, quando ele está indo para onde ele não gostaria de ir, esse movimento vai ser acelerado ou retardado? Só um retardado vai para onde não gostaria de ir, né? Eu não gostaria de ir para lá, mas eu vou, né? Mas eu não gostaria. Tem que ser retardado, né, professor? Só um retardado vai para onde não gostaria de ir. Esse corpo está indo para um lado, embora esteja sendo puxado para o outro lado. Por isso que a subida é retardada. Professor, mas na descida ele está indo para onde ele gostaria de ir. Por isso que ele desce acelerado. Tá. Faz sentido. Não seja uma maquininha de copiar, não. Entende? Copiar não é o mais importante. Talvez você tenha copiado muito nos últimos 5 anos e talvez por isso não aprendeu tanto, né? Não tinha pensado por esse ponto de vista? Pois é. Que tal agora focar mais no entendimento, né? Eu sempre levo o caderno para casa, tudo